a gente começa os nossos números decimais, que é outra forma de representar os nossos números. Joia? Então, diz que a notação decimal ou forma decimal é outra maneira de representar os números fracionários. A gente viu que os números fracionários são números que representam partes de um todo, certo? Só que a gente representa através dos nossos números inteiros, um numerador e um denominador. Só que essas frações podem ser representadas por números decimais, resumindo os numerozinhos que possuem vírgulas. Os números decimais têm uma utilização mais ampla e mais comum que as frações. Eu, por exemplo, terça-feira assisti a aula de Léo, de Química. E na Química e na Física, você faz todo momento cálculos com números decimais, números com vírgula. Se eu não me engano, vocês aí que assistiram a aula de Química terça-feira, Léo falou lá sobre um tal de número de Avogadro, se eu não me engano. Não é isso? Na? Ou eu... Isso aí. Qual é esse número? Diga para mim. Ah, agora calma aí. Quem 6 que e assistiu? 2 elevado a... Calma. 6 vezes 10 é 23. 6? Vezes 10 é 23. Só 6? Vírgula 02 Era vezes isso que eu 10 é estava 23. esperando. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, aqui tem dois tipos de números que nós vamos abordar aqui no na nossa matemática básica. Primeiro, eu tenho aqui um número na forma decimal, que tem nossas vírgulazinhas. E depois um número escrito na forma de potência. Hoje nós vamos falar desse cara. Então a física está lotada desses caras. A química está lotado desses caras. A matemática, então, principalmente a nossa matemática financeira, ok? Que quando a gente representa os nossos centavos, a gente tem as vírgulas para separar a parte inteira, que é real, da parte real, que eu digo real, moeda real, ok? Eu tenho lá 5,25, 5,25, R$ 5,25. E nós vamos ver por que esse cara chama de centavos, joia? Então, os números decimais têm uma utilização mais ampla. A gente utiliza muito mais os números decimais do que as frações, joia? E nós vamos trabalhar com esses caras na nossa aulinha de hoje. Então, vamos lá. Quando a gente representa um número na forma decimal, cada algarismo da parte inteira ou decimal ocupa uma posição ou ordem. Repito, na forma decimal, cada algarismo que a gente tem, seja da parte inteira, seja da parte decimal, ocupa uma posição ou ordem, com as seguintes denominações, os seguintes nomes. Vamos lá, exemplos. Nós vamos chamar de décimos quando a gente tiver apenas uma casa decimal, uma casa depois da vírgula. Nós vamos chamar de centésimos quando tivermos duas casas decimais. E aí, para que eu vou voltar. Olha lá, R$ 5,25. A gente viu que quando a gente tem duas casas decimais, duas casas após a vírgula, a gente chama isso de centésimos. É da onde vem a palavra centavos. Duas casas depois da vírgula, duas casas decimais. Beleza? Então volta comigo. Tá lá. Centésimos, quando a gente tem duas casas decimais. Milésimos, quando a gente tem três casas depois da vírgula. Aí vem décimos milésimos, quatro casas. Aí já vem o preciosismo da matemática. Até milésimos a gente ainda trabalha. Mais do que isso, já é exagero. Só para dizer que para cada quantidade de casas decimais, a gente tem uma denominação, um nome, ok? Depois vem centésimos, milésimos, joia? Então é por aí. Esses três são os nossos mais comuns. Décimos, quando tem uma casa depois da vírgula. Centésimos, quando tem duas. E milésimos, quando tem três. Olha o exemplo. Se eu tenho 1,65, eu tenho um valor inteiro
é o que vem antes da vírgula, é a parte inteira do número. E depois eu tenho 65. Como são duas casas depois da vírgula, duas casas a gente chama de centésimos. Então eu tenho 1 inteiro e 65 centésimos. Beleza? Olha outro exemplo. Se eu tenho só 1,6, eu tenho 1 inteiro, é a parte inteira. E depois da vírgula eu só tenho uma casinha. Uma casinha a gente chama de décimos. Então eu tenho 6 décimos. Valendo, galera? Fala para mim, sim ou não? Tudo bem. Até aqui, Tranquilo, ok? tranquilo. Beleza, Mateuzinho. Boa, Denilson. Julinha, ok? Estherzinha, Juliane. Ok. Ótimo. Deixa eu ver quem mais está na área aqui comigo. Eu vou perguntar nome a nome, porque eu já falei que comigo é assim. Desse jeito. Arthur Marcolan. Ou você fala ou você escreve. Tá ok, meu amigo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Show, meu garoto. Breno Poloni. Até aqui tá ok, meu garoto? Camila Lopes. Fala para mim. Até aqui tá ok? Flávia Farias. Esther Rigoni. Franciele Martins. Fala para mim. Ok. Isabelle Aquino. Fala para mim. Tranquilo. Soneguete. Fala para mim. Tranquilo também. Laís Paiva. Fala para mim. Até aqui ok? Paiva. Maria Clara, ok? Até aqui, Maria Clara. Nicolas, até aqui, ok, Nicolas? Tudo tranquilo. Oh, beleza. Show. Envio sim, Isabelle. Eu envio essa parte já com as anotações feitas, inclusive, ok? Envio sim. Fica tranquilo. Sossegado. Fica sussa. Beleza, meus amigos? Então, vamos prosseguindo. Próximo slide. Agora vamos às operações com esses caras. Eu sei que vocês sabem, mas como eu disse, não subestimem esses caras, por favor. O pessoal subestima, matemática básica é básico demais. Quando a gente baixa a guarda, subestima o adversário, é onde a gente toma um nocaute. E aqui é nocaute sério, meu querido. Sabe por quê? Porque quando a gente erra questões com esse nível de dificuldade, que, digamos, é baixo por ser básico, ok? O seu TRI lá do Enem, ele te leva à lona, porque quando você erra uma questão fácil, o TRI desconta ponto pra caramba de você, ok? Então, não subestime as questões fáceis. A questão fácil, você não pode errar, joia? Então, não baixa a guarda para eles, não. Então, vamos lá. Somar e subtrair números decimais. As regras são é uma receita. Eu não sei quem de vocês sabe cozinhar. Eu não sei. Então, quando eu me arrisco na cozinha, eu tenho que seguir a receita exatamente ao pé, assim, à risca. Quando eu vou lá no YouTube, fui fazer uma receita ano passado, plena pandemia, Dia dos Namorados. Fui fazer lá o jantar. Aí, minha esposa escolheu o prato que ela queria, beleza. Fui lá no YouTube. YouTube a gente aprende tudo. Rapaz, se o cara lá na receita mexeu a colher 3 vezes para a esquerda, rapaz, eu fiz a mesma coisa que ele, 3 vezes, porque não podia dar errado. Tudo que ele fazia, eu repetia igualzinho, tá? Idêntico. Ficou top de linha. Mas eu não sei fazer de novo, a menos que eu olhe a receita mais uma vez. Ok? Até memorizar. É a mesma coisa aqui. A receita está aqui. Não sabe ainda? Lê. Juliane rabiscou tudo aqui para mim, bicho. Ô, Juliane, faz isso comigo não, Juliane. Só a Juliane pode apagar agora. Ô, Juliane. Ô, Juliane. Deve ter sido sem querer, Xande. Eu sei, cabecinha. Lógico que eu sei que é sem querer. Mas só ela pode apagar. Só ela. Beleza? Vamos lá. Você sabe que eu fico com um toquezinho incomodado aqui com essa coisa. Vamos lá. Receita. Igualamos o número de casas decimais. Professor, como é que eu vou igualar o número de casas decimais? É só você acrescentar zeros aos seus números. Para somar e subtrair, tem
que ter a mesma quantidade de números depois da vírgula, as casas decimais. Ah, mas não tem. Acrescenta zeros. Depois que estão todos com a mesma quantidade de casas decimais, coloca vírgula embaixo de vírgula. Etapa 2. Etapa 3, você vai somar ou subtrair como se fossem números naturais quaisquer. Somente isso. Então, na verdade, a regra fundamental é igualar o número de casas decimais. O resto é quase que intuitivo e natural. Beleza? Exemplo. 21,2 mais 3,15. Observe que esse primeiro só tem uma casa depois da vírgula, esse tem duas. Então, eu preciso primeiro igualar a quantidade de casas depois da vírgula. Então, fica 21,20, 3,15. Ok. Agora, é só organizar colocando vírgula embaixo de vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Depois da vírgula eu tenho 20, depois da vírgula eu tenho 15. Antes da vírgula eu tenho 21, antes da vírgula eu tenho 3. Ponto. Fez isso? Igualou o número de casas. Vírgula embaixo de vírgula, só somar normalmente. 0 mais 5, 2 mais 1, 1 mais 3 e 2 com nada. 24,35. Somente isso. Segundo exemplo, 19,47 já, Jesus amado, Deus me livre. 3 casas depois da vírgula contra 2 casas depois da vírgula. E igualamos o número de casas depois da vírgula. Igualou? Coloca um embaixo do outro, vírgula embaixo de vírgula. E sai somando normalmente. 8 com 0, 2 com 1, 1 com 6, 1 com 5 e 1zinho. 16,738. A propósito, alguém aqui nesse recinto poderia me dizer como é que eu leio esse número que nós acabamos de ver 2 slides atrás? Alguém? 16 inteiros e 38 milésimos? Maria Clara disse que eu tenho 16 inteiros, a parte inteira. E como tem 3 casas depois da vírgula, nós estamos na casa dos milésimos. Então, temos 738 milésimos. Boa, Maria Clara. Letra C. Agora são 3. Soma de 3 valores decimais, não importa. Todos têm que ter a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Tem 2? Esse aqui também tem que ter 2. Esse aqui também tem que ter 2. Agora organiza um embaixo do outro, vírgula embaixo de vírgula. Pronto. Organizou? Soma como se fossem números inteiros quaisquer. Desculpa. Desculpa, galera. Preciso tomar uma água. Engasguei com força. Bom, prosseguindo. Olha aí, bicho, vai ficar o rabisco de Juliane aí, ó. Se a Juliane não souber como tirar, eu também não sei. Obrigado. Minha assessoria aqui trouxe uma água para mim. Contra-regra. Vocês não estão percebendo aqui, mas tem um cenário aqui, tem iluminador, tem maquiador, tem cenografia, tem parte da... Como é que chama? A parte da figurinista. Tudo aqui, ó, sonoplasta, tudo aqui, ó. Entendeu? É uma coisa que vocês imaginam. Multiplicação, meus queridos, com números decimais. Olha a receita. Se liga na receita. Não sou Ana Maria Braga, mas ó, eu distribuo receita para todo mundo, hein? Vamos lá. Multiplicação com decimais. Para multiplicar números decimais, nós vamos multiplicar os números decimais como se nada tivesse acontecendo. Como se eles fossem números naturais quaisquer. Você faz a multiplicação no... Relaxa, Juliane, relaxa. Relaxa, baby. Ok? Esquenta com isso, não. Então, multiplicação. Você multiplica como se fossem números naturais, como se nada tivesse acontecendo. Faz cara de paisagem. Sai multiplicando. Esquece que tem vírgula. But... Para quem não sabe o que é BAT, é porque eu sou finlandês, falo inglês fluente, mas o que você vai fazer? Depois que você fez toda a multiplicação, todo o produto, você tem que pegar o
total de casas decimais que existem em todos os números. E aí você vai acrescentar essas casas decimais. Repito, multiplica como se nada tivesse acontecendo, como se a vírgula nem existisse. Encontrou o resultado final? Você vai ver ao todo, em todos os seus números, quantas casas decimais nós temos. É a mesma quantidade de casas decimais que você vai ter que ter no resultado. Beleza? Ainda está em dúvida? Olha o exemplo. 3,2 vezes 2,1. Multiplicação de números decimais. Ok, faça a multiplicação como se nada tivesse acontecendo. 1 vezes 2, 1 vezes 3. 2 vezes 2, 2 vezes 3. Somei. 2, 7, 6. Ok. Só que agora, achei o resultado, seria 672. Só que eu volto para os números e verifico quantas casas decimais eu tenho ao todo. Bom, eu tenho uma casinha decimal aqui, mais outrazinha aqui. Ao todo eu tenho duas. Se eu tenho duas ao todo, meu número final vai ter que ter também essas duas casas decimais. Então, 6,72. 6 inteiros e 72 centésimos. Beleza? Muito bem. Próximo exemplo. 5,12 vezes 0,8. Multiplique como se não houvesse amanhã, como se nada estivesse acontecendo. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, com 1, 9. 8 vezes 5, 40. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Não precisa nem fazer essa multiplicação. Somou 4.096. Ó, Juliane de novo ali. Achei o resultado, 4.096. Chegou a hora, então, de acrescentar as casas decimais. É só verificar quantas tem ao todo. 2 do primeiro número, mais 1 do segundo número, total 3. Total 3, acrescenta 3, coloca 3 casas decimais no seu número final, 4,096. Galera, fala para mim se está ok. Diga para mim no chat sim ou não. Sim ou não. Ok. Vou nem fazer essa terceira, não. Essa terceira vai ficar só no exemplo. Ok, mesmo. Eu quero saber da Nicole. Nicole, ok. Nicole, multiplicação de números decimais. Stephanie, tá ok, Stephanie? Stephanie. Ok. Muito bem, Stephanie. Thaís, fala comigo, Thaís. Tá ok, Thaís? Tá ok. Ótimo, tá ok. Eu quero falar com Lorena Pratissoli. Lorena, tá tudo jóia? E aí, até o momento? professor? Tudo jóia? Tá tudo jóia? Muito bem. Com quem mais que eu não falei? Isabela Bada, não sei se é assim que fala, Bada. É? Tá ok, Isabela. Livinha Lisboa tá aí. Livinha, tá ok, Livinha? Fala pra mim. Tudo certo, Joy. Garota, que bom ter você aqui, viu? Muito legal, muito feliz. Obrigada. Tá por aqui, que bacana. Vamos lá, meus queridos, então, seguindo que tem mais uma coisinha, meu tempo está quase no fim. Felipe está a posto já. Vamos lá. Caramba, por que travou assim? Opa. Ótimo. Quando eu tenho que multiplicar um número decimal por 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, qualquer potência de 10, multiplicar um número decimal por qualquer potência de 10, basta você levar a vírgula, caminhar com a sua vírgula, casas decimais para a direita. Quantas, professor? Depende de quantos zeros você tiver. Essa é a nossa regrinha prática para isso. Multiplicar números decimais por algum múltiplo de 10, você pode fazer pelo mesmo método que a gente fez anteriormente? Lógico que pode. Aquele lá é universal. Só que aqui é uma regrinha mais prática, para você não perder tempo. Joia? Tempo é o que nós menos temos. Então, exemplo, númerozinho decimal multiplicando por 10. Tem um zerinho só, você vai jogar sua vírgula uma casinha para a direita. Umazinha só. Fica 3.503,3. Outro exemplo. 0,56 vezes 100. 2 zerinhos.
Joga a vírgula 2 casinhas para frente. Jogou 2 casinhas para frente, ficou 56. Ponto final. Nem precisa de vírgula. Próxima. O número 2, qualquer número inteiro, eu posso acrescentar quantas casas decimais eu quiser. O número 17, eu posso escrever 17 assim, ó, do jeito que eu quiser. 17,000 ou só 17,0, ok? Como você quiser. O número 2, multiplicado por 1000, é só jogar a vírgula 3 casinhas para a direita. 1, 2, 3. Uma casinha para a direita vira 20. 2 casinhas vira 200. 3 casinhas vira 2000. Beleza? Tá aí. E o último, 3,50 vezes 10.000, 4 zeros. Uma casinha para frente vira 35. 2, 350. 3, 3.500. 4, 35.000. Tá aí. Então, posso multiplicar do mesmo jeito anterior? Pode. Mas com múltiplos de 10, a regrinha prática é só mover a vírgula casas à direita, dependendo de quantos zeros você tiver. Ok? Muito bem. Felipe já está chegando, mas eu quero terminar com a divisão de decimais. Tá aí, meus queridos. Cadê Felipe? Acho que ele ainda não chegou. Deixa eu ver se ele está me chamando no chat até. Tô aqui. Ah, você já está aí, cabecinha? Beleza, já tô aqui, já tô assistindo sua aula já. Show. Então, estou finalizando aqui já para você. Eu já esqueci. Já estou aqui finalizando para você mandar ver. Beleza? Beleza. Já esqueceu nada? Esqueceu nada que o cara depois, quando vier lá lá depois do curso com genética, o cara vai fazer cálculo com fração e o caramba. Só meter as fraçõezinhas aqui. Até com binômio de Newton. Ô, delícia! Aí eu adoro. Aí você pode me chamar para essa aula também, tá? Pode. Beleza. Vamos lá. É aula de polialelia, eu te chamo. Show de bola. Na moral, hein? Vou cobrar, hein? Uhum. Vamos nessa. Meus queridos, finalizamos então com divisão. Já vimos adição e subtração. É só igualar o número de casas decimais, vírgula embaixo de vírgula, somar normalmente. Somar ou subtrair. Multiplicação. Multiplica como se nada tivesse acontecendo. No final, veja quantas casas decimais tem ao todo e acrescente essas casas decimais ao resultado final. Se a multiplicação for um múltiplo de 10, veja quantos zeros tem o seu múltiplo de 10. É quantas casinhas você deve caminhar à direita. E, por fim, a divisão com decimais, você tem que, basta igualar o número de casas depois da vírgula. Assim como a gente fez com soma e subtração, que era deixar os números decimais com a mesma quantidade de casas depois da vírgula, assim você vai fazer na divisão. Só que na divisão, o que você faz? Deixei os dois com a mesma quantidade de casas depois da vírgula, então joga fora essa vírgula e faz a divisão normalmente. A gente abandona as vírgulas e depois faz a divisão como se fossem números naturais. Então, primeiro procede igual na soma e subtração, iguala o número de casas. Depois, joga fora a vírgula e divide normalmente. Exemplo. Opa, cadê meu exemplo? É um exemplo mais prático para fechar. Ao passar no caixa de um supermercado, Antônio paga R$ 14,70 por um pacote de maçã, cujo peso, entre aspas, que não é peso, é massa, é de R$ 4,2 por quilo. Quanto custa cada quilo dessa maçã? Ele pagou R$ 14,70 por um pacote de maçã, onde custa R$ 4,2 por quilo. Quanto custa cada quilo dessa maçã? Quem é que vai me ajudar nesse exemplo para a gente fechar? O que eu devo fazer? Alguém? Alguém? Tem que igualar a quantidade de casas, né? Tipo, com a vírgula, não dá? Não, mas que operação eu vou fazer aí, Maria Clara? A divisão. Divisão entre quem? 14,7 e 4,2. 14,70 dividido por 4,2. Ok.
Mas na divisão eu tenho que igualar as casas decimais. Tenho duas? Aqui eu também tenho duas. Feita essa igualdade de casas decimais, tchau para a vírgula. Abandone essa vírgula. É como se eu fosse dividir 1470 por 420. Pergunto, antes de dividir, eu posso simplificar, galera? Podem, por 5. Quem? Por 5? Então, deixa eu colocar em forma de fração, Denilson, porque os números decimais, nós vimos no início que é uma maneira diferente de representar uma fração. Então, seria a mesma coisa que isso aqui. Beleza. Denilson, eu poderia cancelar o 0, meu garoto? Também. Também. Esse também aí, bicho, foi quase um baiano, mas você falou que é pernambucano. Mas eu senti... Eu e Felipe tá trabalhando na Bahia, rapaz, juntos. A gente trabalhando na Bahia, você rolou um sotaque semi-baiano aí. Semi-baiano. Imagina, sabe, né? E agora, meu querido Denilson, dá para simplificar ou vamos dividir direto? Eu acho... Deixa eu ver. Isso é exato? Alguém me garante, é exato isso aqui ou não? Dá para simplificar por 7, professor. Ainda dá por 7? Ainda dá por 7? Maravilha. 142 por 147 por 7. É 21 sextos. 21. E 42 por 7, 6. Dá para simplificar mais? Dá. Por 3. Por 3, então vamos continuar. Enquanto não parar de simplificar, eu não vou dividir. Por 3, 21 por 3 dá 7. 6 por 3 dá 2. Dá para simplificar mais? Não, agora não. Então, agora chegou então a hora de dividir. 7. Eu poderia ter dividido lá no início, professor? Óbvio que poderia, ok? Simplificar é tornar cada vez mais simples os seus cálculos. Se você quer fazer os cálculos com números mais complexos, fique à vontade. O critério é seu, beleza? Mas quanto mais simples, menos chance a gente tem de errar. Pode ter certeza disso. Aí a divisão de 7 por 2 vai dar 3. Divide como se fossem números inteiros quaisquer. 3 vezes 2, 6. Sobrou 1. Não tem ninguém para descer. Acrescenta um 0, vírgula. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Resto 0. Então, custa R$ 3,50 cada quilo de maçã. Então, a ideia da divisão é essa. Iguale as casas decimais. Depois, elimina as vírgulas. E você trata como uma divisão de números inteiros quaisquer, normais. Sendo que esses números inteiros, se você puder simplificar, faça. Simplifique. Joia? Se não quiser, à vontade. O critério é seu.